Vamos falar sobre o abuso financeiro, ou chamado também de violência patrimonial. A violência patrimonial ou o abuso financeiro é uma forma de violência que envolve o controle pelo abusador ou a exploração dos recursos financeiros da vítima pelo abusador. O que isso significa? Significa que, no caso, na dinâmica, né, do relacionamento abusivo, essa pessoa, o agressor, ele começa a controlar os recursos patrimoniais da vítima como uma forma de exercício de poder. Ou seja, vou dar um exemplo, né? Aquela situação de uma mulher que tem um relacionamento abusivo, ela trabalha todos os dias, mas quem controla o dinheiro dela é o homem, porque eles têm uma conta em conjunto que só ele administra os patrimônios dela, né? A conta, o salário, é tudo junto, que ela perde a noção de qual que é o dinheiro que é só dela, né? É óbvio, não estou falando aqui que não é legal ter uma conta em família, conta em conjunto é bem importante, mas é muito, nesse caso, quando tem violência patrimonial financeira, o homem, ele parte de uma política de que a mulher, ela não sabe administrar o dinheiro dela, e por isso ele passa a gerir e controlar o dinheiro da mulher, que muitas vezes é um dinheiro que vem ou de um patrimônio dela, ou do próprio trabalho dela, que é gerenciado pelo homem. Bom, então o controle financeiro é quando o agressor ele vai controlar todas as finanças do casal. E ele vai começar a limitar o acesso ao dinheiro da vítima, questionar, é ele que autoriza o uso do dinheiro da vítima, né? Negando que ela tome, né, a sua própria liberdade de tomar decisões financeiras. Muitas vezes, esse dinheiro, né, que é o dinheiro da vítima, o dinheiro da família, é um dinheiro em que o próprio, né, por conta da dinâmica abusiva, né, aquela mulher, ela ficou ali nas atividades domésticas, na atividade do lar, e o homem foi trabalhar. E aí, por isso, ele fala assim, bom, esse dinheiro é meu, né? Mas na realidade, o que a gente tem que ter em mente, gente, que não importa tanto de quem que é o dinheiro, se o dinheiro é dela, se o dinheiro é dele, mas é o dinheiro da família. E muitas vezes aquela mulher, ela não tá trabalhando, por quê? Porque o agressor, né, o abusador, ele fez com que ela abrisse mão de uma trajetória profissional para cuidar da família. Mas isso não significa que ela não exerça um trabalho, é que é um trabalho invisibilizado pela sociedade patriarcal, mas que a remuneração desse trabalho, ela tá dentro da remuneração do próprio trabalho do homem. Então, é uma renda dos dois, independente se essa mulher ela não trabalhe, né? Então, se uma mulher vai entrar com um processo de separação, por exemplo, tudo que eles construíram juntos, sob a égide de um casamento de comunhão parcial de bens, que é a comunhão, né, que não precisa ali de uma fixação no cartório, é dos dois, mesmo se foi ele que saiu para trabalhar. Por quê? Porque os dois construíram juntos. Porque muitas vezes, para uma mulher estar em casa, sair de casa, né? Para um homem sair de casa para trabalhar, tem ali uma mulher que precisa nutrir aquele lar, né? E isso é visto, e isso é considerado pelo nosso Código Civil quando a gente fala em casos de divórcio e separação. Então, quando esse homem, né, quando esse agressor, ele começa a controlar o dinheiro financeiro da família e que a mulher ela se torna dependente financeira dele, seja se esse dinheiro é dela ou seja se esse dinheiro é deles, né, em comunhão, isso significa que ela está sujeita a uma violência patrimonial. Por quê? Porque quem detém o patrimônio detém o poder. Então, ele cerceia a liberdade da vítima de todas as formas, seja de tomar atitudes, decisões, seja até da escolha de se separar. Então, quando a gente tem um abuso financeiro, a gente se depara com a exploração financeira, que é quando o abusador, ele vai lá, né, ele explora, né, o fato dele ter o controle financeiro para manipular a vítima. Mas essa exploração, ela também pode se dar de outra forma, que é quando o agressor, ele começa a usar os recursos da família, né, somente em seu benefício, gastando dinheiro da família, ou muitas vezes gastando dinheiro que é, né, que é da mulher, que é do fruto do trabalho dela, e ele vai lá e gasta indiscriminadamente o dinheiro dela, o patrimônio dela de forma irresponsável, compulsiva. Então, o próprio abuso financeiro, ele se dá pelo controle financeiro desse dinheiro da família ou esse dinheiro da mulher
pelo homem. A exploração financeira é quando o homem ele manipula essa mulher por meio dos recursos financeiros. E ela pode se dar de uma outra forma quando o homem passa a gastar indistintivamente o dinheiro dessa mulher, o dinheiro que essa mulher tem ali, seja por questões de herança, de patrimônio ou por fruto do seu próprio trabalho. Além disso, quando a gente fala de abuso financeiro, a gente tem que falar sobre as dívidas manipulativas. O que é isso? É quando o agressor ele contrai dívidas em nome da vítima sem o seu consentimento, deixando ela responsável pelo pagamento dessa dívida e comprometendo a sua própria estabilidade financeira. E precisamos falar do isolamento financeiro. O que é o isolamento financeiro? É quando o agressor ele isola a vítima totalmente das suas finanças, impedindo ela de trabalhar, de buscar independência financeira, tornando essa vítima totalmente dependente dele para que ele possa manipulá-la. Então, o abuso financeiro, ele se dá em diferentes tipos, através do controle financeiro, da gestão financeira feita pelo homem, a exploração financeira, que seria o agressor se utilizar de tática, diz como uma tática de manipulação, ou usar todo o dinheiro em seus benefícios, através da dívida manipulativa, em que o agressor ele começa a contrair dívidas em nome da vítima, para que a vítima tenha que pagar essas dívidas, e o isolamento financeiro, onde o agressor ele isola totalmente a vítima dos recursos financeiros da família, em que ela não sabe, por exemplo, quanto que eles têm na banca, na conta em conjunto. Ela não tem ideia da situação financeira da família. Bom, quais são os sinais de abuso financeiro, né? Primeiro, a falta de acesso aos recursos financeiros. Ela não tem um cartão de crédito, ela não tem acesso ao extrato da conta do banco, ela não sabe quanto que ela tem na poupança, quanto que é dela, quanto que não é, né? E mais, ele não consulta ela para nenhuma decisão financeira da família. Segundo sinal, a desigualdade na distribuição de recursos. O que isso significa? Quando o agressor ele gasta o dinheiro do casal de forma desigual. Então ele vai lá, ele compra carro novo, ele compra não sei o que, ele investe em tudo que é para ele, né? Priorizando as suas necessidades e desejos em detrimento da vítima, e muitas vezes falando assim: mas o dinheiro é meu, enquanto ela não trabalha. Mas espera aí, ela trabalha, né, no ambiente doméstico. Se ele tá lá ganhando dinheiro dele, é porque ela tá em casa fazendo comida, cuidando dos filhos e etc. O segundo ponto é a manipulação com dívidas. O que é isso? É quando, né, isso é um outro sinal, né, quando a vítima ela vai descobrir que tem dívidas no nome dela que não foi ela que contraiu, que o nome dela muitas vezes está sujo. E ela nunca fez nada para isso. Então, esse é um sinal. Por fim, o último sinal é do próprio isolamento financeiro, quando a vítima ela é impedida de trabalhar. Então, já é um grande red flag para aquelas relações em que o abusador ele vai lá e impede a vítima de trabalhar e obter os seus próprios recursos ou acesso dos seus próprios recursos. Bom, quais são os impactos do abuso financeiro? Por óbvio, a dependência econômica, né? A vítima, né, ela passa a ser totalmente dependente financeiramente do agressor, e aí isso faz com que cada vez mais dificulte para que a vítima consiga deixar esse relacionamento abusivo, né? Porque se ela não tem recursos, né, e aí ele joga muito bem com ela, porque ele fala: mas você vai se viver como? Você vai parar na rua, né? Como é que você vai fazer? Né? Estresse e ansiedade, né? O abuso financeiro ele pode causar um grande estresse e ansiedade devido à própria incerteza que traz na vítima sobre essa questão da instabilidade financeira. Cria-se quase uma própria prisão para a vítima por conta dessa questão financeira. A perda de autonomia, né? Então a vítima ela começa a sentir que ela perdeu totalmente o controle da sua vida porque ela não tem recursos para gerenciar a sua vida que não dependam do agressor. E dificuldades financeiras. Então, o abuso financeiro ele pode resultar em dívidas, como eu falei, em nome da própria vítima, que pode trazer, né, questões de crédito, que pode trazer dificuldades financeiras para a vítima a longo prazo. Quando a gente fala de violência patrimonial, a gente não tem um tipo penal específico de violência patrimonial no nosso Código Penal. O que a gente tem é vários outros crimes que podem ser encaixados, né? Um dos crimes é o crime de estelionato, que está previsto no artigo 171, né? E esse crime é quando alguém obtém para si ou para outra pessoa uma vantagem ilícita, contando uma narrativa falsa, né? Uma narrativa ardilosa que a gente fala, né? Então pode incluir aí situações em que o agressor ele engana a vítima, ele conta uma história à vítima, que é uma história falsa,
para obter acesso aos seus recursos financeiros ou isolar ela dos seus recursos financeiros. A apropriação indébita, que está no artigo 168 do Código Penal, então esse crime ele vai acontecer quando alguém se apropria de uma coisa alheia móvel que tem a posse ou a detenção, então essa pessoa ela tem a posse daquilo, que foi concedida de maneira pacífica, mas ela se apropria e passa a usar e usufruir como se fosse dessa pessoa. Então pode incluir aí situações em que o agressor ele começa a falsificar documentos da vítima que lhe foram fornecidos, né, para acessar aí ilegalmente os seus próprios recursos. O crime de extorsão, que está no artigo 158, que é que é o crime que estabelece em que o agressor ele constrange outra pessoa mediante violência ou grave ameaça para fazer ou deixar de fazer alguma coisa para obter vantagem econômica. Então aí pode incluir situações em que o agressor ameaça a vítima, né, para conseguir acesso aos recursos financeiros dela e aí dispor da maneira que quiser. E crimes contra a economia popular, que são crimes que estão dos artigos 171A e 171E do Código Penal, e que estabelece que existem ali uma variedade de condutas financeiras que vão prejudicar a própria economia popular. E daí estaria relacionada aí a empréstimos, a investimentos, a situações de financiamento que o agressor pode fazer em desfavor da vítima e prejudicar a economia popular e fazer com que eventualmente ela responda por um desses crimes. E como lidar com o abuso financeiro? Bom, primeiro ponto é conhecer seus direitos, entender, né, dos seus direitos financeiros, principalmente os seus direitos que estão relacionados com o casamento, principalmente no regime de comunhão parcial de bens, né? Entender que o dinheiro ele é da família, ele não é necessariamente só ali do homem provedor ali, que está provendo aquele dinheiro, que aquele dinheiro é tanto do homem que sai para trabalhar, quanto da mulher que fica em casa cuidando da família. É criar um plano de segurança financeira, ou seja, desenvolver um plano para que você possa se proteger e proteger os seus recursos financeiros para garantir a sua independência financeira ao máximo, né? É procurar um apoio, seja de amigos, familiares, mentoria especializada. Já te falei aqui da mentoria Alma, que é a minha própria mentoria, para te oferecer suporte emocional e mais orientação, para criar um plano de contingência, para que você consiga ali naquele relacionamento começar a ter a tua independência financeira de volta. Muito importante que você documente todas as evidências, mantenha registro de todas as transações financeiras, de comunicações que sejam relacionadas a esse abuso financeiro, né? Isso pode ser eventualmente útil em processos legais e em processos de divórcio, e buscar ajuda profissional, ou seja, considerar, né, buscar aconselhamento financeiro e jurídico para resolver essas questões financeiras e proteger os seus direitos. Bom, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada.